Como é que faz? Mas desculpa, o que você estava falando. Então, o que acontece? Pessoas com distúrbios dentro da nossa sociedade está cheio. Você assim, vários graus, né? Sim. Vários. Então, vamos dizer, chega assim, psicopata, tal. Eu falei, o que existe de psicopatas na nossa sociedade é um número incalculável. As pessoas que desenvolvem a psicopatia para um lado agressivo ao ser humano são poucas. Isso. Ah, tá. Né? Você pode dá vazão para o quê, por exemplo? Para o poder, para ter dinheiro, para pisar em cima das outras pessoas, vícios, entende? São tipos de psicopatia. Animais. O cara pode ter prazer em vez de rinha de cachorro, rinha de galo, quer dizer, onde os animais se matam. E ele vai extravasar. Sabe? Então, quer dizer, existe diferentes desenvolvimentos da psicopatia. Né? Algumas poucas pessoas desenvolvem um lado de agressão ao ser humano. Porque, além de tudo isso aí, quando você é criado dentro de uma família, você é criado com freios. Isso que eu então, você aprende que chama-se os fatores externos, exógenos, né? Que vamos dizer, é a educação que você tem, do certo e do errado, é na escola que você tem, é o teu freio religioso, teu freio moral que você adquire, tá? Não quer dizer que, por algum gatilho, você não rompa todos esses freios, né? E uma vez rompido, você não tem como voltar, fechar essas portas. Entendi. Né? Então, o que acontece? Está cheio na nossa sociedade esse tipo de gente, né? O freio pode ser religião... Religião, educação, a moral, a amizade, o meio, tudo. Se você tem, vamos supor o seguinte: se você tem leis fortes, onde você vê aquele que comete o crime ser punido, é um freio. É um freio. Agora, no momento que você vê aquele cara que começou um homicídio, ele passou 15 anos para ser punido. Você chega, isso aí não funciona. Ou ele é solto logo em seguida. Ou ele é solto logo em seguida, quer dizer, então vai quebrando parâmetros morais que se cria. Eu dou um exemplo assim, a minha mãe costumava dizer, olha, quem fuma maconha morre. Então a gente, criança, quem fuma maconha morre. De repente você conhece um cara que fuma maconha há 10 anos e não morreu. Então tudo aquilo que a minha mãe vinha falando, que quem fuma maconha morre, é quebrado. Era um freio que ela queria botar, mas um freio... Não correspondia mais à realidade. Exatamente, mas era dentro da realidade dela. Hoje, o que você tem que ensinar para o seu filho? Olha, droga é bom. Se não fosse bom, ninguém usava. Só que... A consequência. A consequência, ela te cobra de uma outra forma, ela vai te dar uma dependência, você vai precisar... Você vai deixar de fazer tudo aquilo que você precisa fazer para ficar em função de uma droga. Então a tua vida vai parar, você não vai progredir. Então a história é diferente, a história é real, né, da vida, não aquilo que você simplesmente falava, morre. E de repente é uma mentira que você sabe que não acontece. Entendi. Você vê que, por exemplo, o que o Salada falou é muito importante. As pessoas, para diagnosticar um quadro, né, você pega um psiquiatra para diagnosticar um quadro, você precisa ter 3, 4, 5 elementos para falar, opa, aqui tem um psicopata. Então a primeira coisa é que a palavra psicopata, ela meio que ficou assim, vulgarizada. Banalizou. Então, por exemplo, de repente me dá um estresse aqui, eu cato essa garrafa, dou na tua cabeça. Nossa, o Ricardo é um psicopata. Não, eu sou um cara mau, ou sou um cara que é desequilibrado. Ou, mas eu catei um machado e dei na cabeça ali do cachorro. Cara, você Isso não te transforma num psicopata. Exato. As pessoas transformaram a palavra psicopata numa pessoa má. Psicopata é um traço de personalidade. Né? Então, quando você tem lá o antissocial, ou seja, que é o psicopata, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial, esse é o nome. Você pode, como disse o Salada, de repente, imagina 2 psicopatinhas. Só que um nasce dentro do PCC e o outro nasce dentro de um mosteiro budista. Será que os dois vão ter a mesma condição, de repente, de ruindade, de realização? Eu chamo isso de portas abertas e portas fechadas. É oportunidade. Então, às vezes, esse cara vai falar, opa, peraí, eu posso ser cruel e quem está em volta de mim
aplaude. E ele vai escalando isso. Porque normalmente você começa com uma maldade, às vezes com um irmãozinho, com um animalzinho, e aí você vai escalando. E cada vez você quer mais. Por quê? Porque aquilo que você fez a primeira vez já não tem tanto, não te dá tanto tesão. Você precisa de mais adrenalina, você precisa de mais emoção para conseguir. Agora, se você nasce lá num mosteiro, você pode ser simplesmente o cara lá, o grande guru, que de repente vai falar assim, você vai ficar de joelho aí 3 horas, você vai ter que ficar sem comer 3 dias. Então ele vai expor essa vontade dele de outras maneiras. Assim como numa empresa, às vezes o cara é um carrasco na empresa. Então você tem psicopatas no mundo político, você tem psicopatas em empresas, você tem psicopatas... Um que eu sempre falo do Steve Jobs... Esse cara era um carrasco. O cara ele era colocava os engenheiros para trabalhar, às vezes mais de 24 horas seguidas para entregar conteúdo. Tanto é que ninguém suportava mais ele foi mandado embora da Apple. De tanto que ninguém aguentava o comportamento dele. Você entendeu? E você encontra... Ele canalizou para isso. E você encontra psicopatas dentro de casa... Né, que destrói, às vezes, um filho, destrói, às vezes, a mulher, porque é onde ele consegue chegar. Você encontra pessoas sendo gurus espirituais. Você encontra a psicopatia em vários lugares. Então, não é uma caixinha fechada. Não é uma situação que todos vão ser iguais, todos vão ser da mesma ordem. Né? Mas quais são alguns parâmetros para a gente falar isso é ou não é? Por exemplo, ele tem que repetir isso aí. Não adianta fazer uma vez só. Tá. Porque pode ser uma explosão, pode ser... Inclusive, pode ser um cara que tenha... o cara pode ser borderline. Então, ele estoura, que a gente pode depois até entrar em alguns casos que você citou. Eu vejo mais como borderline do que psicopatia. Tá. Desses casos que a gente citou. Mas vamos deixar aqui quando chegar lá no caso. Tá. E isso... e aí o Salada falou de abrir o quadro. Muitas vezes a pessoa ela tem uma vida normal. E aí, normalmente, na juventude, no início da juventude, abre o quadro do narcisismo, da esquizofrenia, da psicopatia, que o cara ele se revela para o mundo. É aquela coisa que é muito mais contida. E quando se revela, aquele gosto, aquele prazer, você não volta mais, você não fecha mais. Aí daí para frente é sempre escalando cada vez mais.